Olá pessoal, vou dar sequência então à nossa aula número 8, nosso encontro número 8, que foi transmitido para vocês. A aula de hoje é uma continuidade, tratando de alvenaria de vedação e alvenaria estrutural, que ela não está sendo transmitida. Ela vai ficar disponível no AVA para vocês em função, como eu havia comentado, da aula que nós não tivemos por ter tido um jogo da Copa do Mundo. Bom, vou dar sequência então. O assunto é bastante amplo, bastante extenso, falando sobre alvenaria de vedação e alvenaria estrutural. Estou focando mais bloco cerâmico e bloco de concreto, que são os componentes mais empregados nas nossas alvenarias, tanto de vedação quanto estrutural. No final da aula que foi transmitida, falando sobre alvenaria, eu estava comentando sobre os mecanismos de formação e estava comentando sobre fissuras e trincas. Havia tratado das causas, e aí as causas, a primeira delas que havia comentado, se referia à movimentação das peças de fundação e as consequências, e as fissuras e trincas que ocorriam, que se manifestavam nas nossas alvenarias. Vou dar sequência então, mas vou agora partir para a discussão de outras causas que também impactam e também se manifestam por meio de fissuras e trincas nas nossas alvenarias de vedação estrutural, focando então, tendo como enfoque então os blocos cerâmicos e o bloco de concreto. Vamos dar sequência então. Bom, uma outra causa preponderante para a alvenaria de vedação e alvenaria estrutural, nesse caso aqui expressando mais a alvenaria de vedação, diz respeito à interação entre a alvenaria com os elementos que compõem a estrutura da edificação. Nesse exemplo, nesse modelinho, eu tenho uma estrutura porticada, pilares e vigas de concreto armado, e fechando esse vão, vedando esse vão, uma alvenaria de vedação. Esses elementos, principalmente as vigas e as lajes, podem apresentar deslocamentos excessivos, cujos movimentos não são acompanhados pelas alvenarias, gerando então fissuras e trincas de variadas configurações, como eu quero aqui demonstrar. As causas para as deformações desses elementos aqui de concreto armado, nós já discutimos nas aulas que envolveu a unidade 6 de estudo dessa disciplina. As paredes mais suscetíveis são as alvenarias, que nesse caso aqui se tem como manifestação basicamente a alvenaria de vedação. Nessas figurinhas, ou seja, nesses modelinhos que eu estou aqui trazendo, eu represento, aliás, o deslocamento excessivo ou da viga de apoio ou da viga da parte superior da alvenaria, ou a combinação dos dois. E aí, quais são as figuras ou como se configuram tipicamente as fissuras e trincas a partir desses deslocamentos excessivos? Nessa primeira figurinha, eu chamei de figura A e vou apontar aqui com a setinha do mouse. Nessa primeira figurinha, mostra-se o deslocamento excessivo da viga de apoio e a configuração típica das fissuras e trincas que se manifestam no painel de alvenaria de vedação sem abertura, ou seja, sem janelas. Essa é uma configuração típica de fissuras e trincas inclinadas na lateral e que podem ocorrer aqui na parte superior, na extremidade superior da alvenaria. Já na situação B, ou nesse modelinho aqui apresentado na situação B, tanto a viga de apoio quanto a viga superior deslocam de maneira excessiva, gerando fissuras e trincas, como representado também nesse modelinho de painel cego de alvenaria de vedação. Na situação C, ou na figurinha C, ou nesse modelo C, nesse caso, a viga superior se desloca excessivamente e que geram fissuras de compressão no painel cego de alvenaria de vedação, como aqui também está demonstrado, né? Esta configuração também pode ocorrer quando a deformação da viga superior é maior do que a viga de apoio. Também posso ter nesta condição fissuras bastante parecidas como essa que estão representadas nesse modelinho C aqui desse slide. Exemplo de deformação
de elemento de apoio da alvenaria de vedação. Abaixo dessa alvenaria de vedação, uma viga baldrame, um elemento em concreto armado, uma deflexão desta peça, um deslocamento desta peça no ponto central, pode gerar, neste caso, fissuras ou trincas com configurações bastante próximas daqueles modelinhos que a gente viu. Nesse caso aqui, uma fissura, na verdade uma trinca pelo seu tamanho, inclinada, isolada, passante, passa por toda a alvenaria, como expresso nesta situação. Nas paredes com aberturas, as fissuras por deformações podem se manifestar de diversas formas, uma vez que depende do tamanho da parede, obviamente, das dimensões e formas das aberturas, das janelas e das portas, e do tipo de movimentação da estrutura, sendo a configuração típica como eu represento nesse modelinho, uma trinca aqui na horizontal, na parte inferior, ou algumas inclinadas ou horizontais que partem dos vértices das aberturas. Nesse caso, nesse modelinho, são portas. Parte dos vértices dessas portas. Ou para a situação da deformação dos elementos em balanço e que suportam a alvenaria. Tem uma viga em balanço, nesse nosso modelinho, em que há uma alvenaria de vedação fechando esse vão. O deslocamento excessivo, ou a deformação aqui desta viga em balanço em concreto armado, apresenta ou se manifesta por meio de fissuras ou trincas com essa configuração, inclinadas, mostrando a posição do ponto em que se desloca mais, isoladas, passantes na alvenaria, ou seja, passa por toda a alvenaria. A deformação das lajes de concreto armado, de cobertura, também podem levar à formação de fissuras, nesse caso aqui em alvenarias estruturais. Tem uma alvenaria estrutural, uma platibanda aqui sobre essa alvenaria estrutural e uma laje aqui apoiada sobre a alvenaria estrutural. Nesse primeiro caso, nessa primeira configuração, a deformação da laje ela pode provocar o levantamento das bordas da laje. Então, seriam dois pontos, seriam dois vértices aqui em que se manifestariam um deslocamento para cima, ou o levantamento dessas bordas, em que se há, então, de certa forma, a ocorrência de fissuras ou trincas nessa alvenaria bem posicionadas, facilmente identificadas e correlacionadas aqui com esse mecanismo de formação. Já no segundo caso, as lajes apoiadas ou ancoradas em paredes introduzem esforços de flexão lateral nas alvenarias estruturais em função da rotação das bordas das lajes, gerando fissuras, então, horizontais na interface entre as lajes e as bases das paredes ou próximas à base. Esse tipo de fissura é mais comum nas paredes dos últimos pavimentos. As paredes dos primeiros pavimentos geralmente não se manifestam devido ao acúmulo de carga das outras várias paredes superiores nessa parede inferior, nas paredes do pavimento terra. Mais comum nas paredes dos pavimentos superiores. E no que diz respeito às variações volumétricas dos materiais ou dos componentes das alvenarias estruturais, ou ainda de vedação, as fissuras e trincas podem ocorrer devido à variação de temperatura ambiente a que estão expostas as alvenarias e também outras partes da edificação, gerando também variações dimensionais nesses elementos construtivos. Obviamente, esses fenômenos são maiores nos elementos mais expostos das paredes, as paredes externas e aquelas próximas à cobertura. E a intensidade, aliás, desse fenômeno dependerá das características dos materiais, do coeficiente, basicamente, de dilatação térmica linear e da amplitude da temperatura, da variação dessa temperatura. Nos casos que eu estou representando aqui nesse slide, a configuração típica das fissuras e trincas é ter a direção horizontal, próximas à laje, como estou tentando apontar aqui com a setinha do mouse. E geralmente essa configuração que indica esforço de cisalhamento, ou seja, como uma escama, indicando cisalhamento, como esforço de cisalhamento. No entanto, em função da vinculação e das dimensões da laje, podem surgir fissuras ou trincas inclinadas nas paredes,
como a forma apresentada nessa figurinha, com a configuração das fissuras e trincas apresentadas nessa figurinha. Nesse caso A, as fissuras e trincas inclinadas aqui nos cantos das edificações podem apresentar bem facilmente identificadas para representar, para se conhecer qual é o comportamento dessa laje, né? Ou na outra situação, em que se manifestam fissuras inclinadas nas paredes transversais. Essa seria uma parede transversal em que a fissura aparece inclinada e a outra tendendo a ser horizontal. Ou podem ocorrer fissuras e trincas verticais nas paredes que são paralelas à direção predominante da variação dimensional da laje de cobertura. A laje de cobertura, esse elemento aqui desenhado, ela, nesse caso, se movimenta nesta direção em função da temperatura. Por haver uma vinculação entre a laje de cobertura e essa alvenaria, há uma transmissão desses esforços, há uma geração de concentração de tensão, aqui representado no meio desse modelinho, é um modelo didático, mas a configuração típica é essa. Ocorre uma fissura ou uma trinca geralmente vertical. E devido à movimentação dos elementos da estrutura de concreto armado, podem também se manifestar fissuras e trincas inclinadas nas alvenarias de vedação, e aí como tento representar também nesse modelinho, né, a movimentação em função da variação da temperatura do elemento aporticado de estrutura de concreto armado, pilares, vigas e lajes, que refletem aí fissuras inclinadas em função dessa movimentação nas alvenarias. Aqui, nas alvenarias de vedação, nesse modelinho, nas alvenarias de vedação. Ou também, devido à movimentação térmica dos elementos da estrutura de concreto armado, podem se manifestar trincas de destacamento, nesse caso, da alvenaria com os pilares ou com as vigas, como representado neste modelinho. Essas são fissuras ou trincas de destacamento entre a alvenaria, obviamente aqui uma alvenaria de vedação, e a estrutura porticada, pilares, vigas desta edificação. Aliás, esse tipo de manifestação também pode ter como causa a retração das alvenarias, e aí a configuração é bem próxima, é bem parecida. A retração das alvenarias pode levar ao destacamento, bastante conhecido, com essas fissuras e trincas com configurações típicas bem semelhantes ao que tem nesse modelinho. No que diz respeito às variações volumétricas dos materiais ou componentes das alvenarias estruturais ou de vedação, as fissuras e as trincas podem ocorrer devido à variação por retração ou também por expansão. E retração e expansão eu já conceituei na aula passada. Eu já comentei sobre seus mecanismos na aula passada. Nesse caso, a retração se manifesta nos materiais de base cimentícia, bloco de concreto. E as expansões provocadas por movimentações higroscópicas são devidas à absorção de água. Já discutimos, aliás, na aula passada, o fenômeno da retração e da expansão dos materiais de alvenaria. Neste slide aqui estão representados as fissuras horizontais que se manifestam em alvenarias estruturais devido à retração da laje de concreto armado, que não é acompanhado pela parede. Estas fissuras horizontais, vou apontar por essas fissuras nesses dois modelinhos, essas fissuras horizontais são geralmente posicionadas próximas às lajes, laje de concreto, e nos vértices superiores das aberturas, nesse caso das janelas. As paredes dos últimos pavimentos é que são as mais suscetíveis, pois ali o fenômeno pode se combinar também com a variação de temperatura, com a variação térmica. Porém, também pode ocorrer em pavimentos intermediários, mas nesse caso não com uma intensidade tão maior se comparado aos pavimentos superiores. Todavia, pode ocorrer fissura horizontal na base da alvenaria ou na interface entre a alvenaria e a estrutura, devido também à retração da laje ou pelo efeito combinado da retração da laje e a expansão da alvenaria. Essas fissuras são típicas de paredes aparentes e de extremidades, são posicionadas nas extremidades das edificações. Também em função da retração da laje, podem ocorrer fissuras e trincas verticais
como estão aqui representados nesse modelinho da figura. Nesse caso, a retração da laje ou das vigas provoca a movimentação das paredes, mas a existência de restrições nos cantos das paredes pode provocar a ocorrência dessas figuras que eu apresentei aqui nesse modelo. E devido à retração da alvenaria de vedação, essencialmente da argamassa de assentamento nas alvenarias de vedação, ou quando empregado também dos blocos de concreto, podem se manifestar fissuras ou trincas de destacamento, como eu já havia comentado no exemplo anterior, destacamento com os elementos da estrutura de concreto armado, com a viga superior ou com os pilares laterais que confinam aí essa alvenaria, como representa também nesse nosso modelinho. Nesse caso, surgem então fissuras horizontais no topo das alvenarias e também surgem fissuras verticais. Pode haver aqui um efeito combinado com a variação térmica da própria estrutura de concreto armado, que geram também fissuras e trincas bem parecidas ou com configurações bem parecidas com o que eu estou aqui demonstrando. Bom, além do destacamento apresentado no slide anterior, podem ocorrer fissuras e trincas com orientação predominantemente vertical nas paredes devido à retração das alvenarias, como apresentado nesse modelinho. É um modelo para representar a retração para a alvenaria com blocos de concreto, ou seja, que é mais significativo em alvenarias constituídas por blocos de concreto. Essas figuras e trincas que estão aqui representadas, elas podem se manifestar também no encontro em paredes, nas seções enfraquecidas pela presença de dutos ou de aberturas, em muros extensos de topo livre, ou ainda em paredes contidas por estruturas de concreto armado. Elas surgem, então, posicionadas verticalmente, são isoladas, ou a partir de algum canto, mas descendo com abertura, seccionando também, nesse caso, os componentes da alvenaria, nesse caso também os blocos. Os componentes, os blocos e a argamassa de assentamento das alvenarias são materiais, essencialmente, vou dizer, higroscópicos. Portanto, eles podem absorver água, gerando expansão dimensional. Esta movimentação pode ocorrer em qualquer região da parede onde há contato com a água, como nesse modelinho que eu apresento. Essa umidade ascendente, ou seja, ela ascende proveniente do solo, a água está contida no solo, ela ascende pelos poros do material, vou discutir daqui a pouquinho tratando sobre umidade, e uma parte da região, a extremidade inferior da região, tem um teor de umidade bem maior do que uma região superior, o que pode aqui particularmente gerar fissuras, principalmente nas alvenarias construídas por tijolos cerâmicos. Isso acontece frequentemente. Nesse exemplo aqui, a umidade é ascensional, e que leva então à formação de fissuras geralmente horizontais e posicionadas nas juntas de assentamento, onde há ali um movimento diferencial entre o bloco e a argamassa. São essas fissuras ou trincas nas juntas de assentamento bem parecidas com essa configuração que aqui se representa nesse modelo. A expansão da alvenaria também pode provocar fissuras e trincas verticais, posicionadas aqui no encontro entre duas paredes, uma extremidade, nesse caso aqui, da edificação. Ou ainda nos vértices dessas aberturas, ou em regiões mais enfraquecidas, né? E há reações químicas também indesejadas nas argamassas de assentamento das alvenarias que geram expansão das mesmas. E a ocorrência de fissuras geralmente horizontais nas juntas das alvenarias. As principais reações químicas nesse caso que podem levar à expansão, como aqui estou comentando, são a reação de sulfatos do meio ambiente ou que estão contidos no próprio bloco, e essa reação com o cimento Portland, o cimento ali utilizado na produção da argamassa, a hidratação retardada de óxidos de cálcio ou óxidos de magnésio, que são presentes em alguns tipos de cal, e a hidratação de alguns agregados que podem conter alguns argilominerais que são, por natureza, expansivos. Podem provocar, então, essas reações indesejadas, essas reações químicas, a ocorrência de fissuras, geralmente horizontais,
e posicionadas nas juntas das alvenarias, sendo também bastante disseminadas. Bom, em síntese, para efeito da investigação e orientação das intervenções de manutenção nas alvenarias, o quadro que está aqui colocado, esse quadro resumo, elaborado, aliás, por Falkenbauer, é oportuno para apontar as causas prováveis em função da configuração típica das fissuras ou trincas em alvenaria. E ali ele distingue, ou classifica então em fissuras verticais, fissuras horizontais, fissuras inclinadas, ou fissuras na laje mista, de forro de uma cobertura. Por exemplo, para fissuras verticais, as causas prováveis aqui apontadas, e que eu comentei a maioria delas, em resumo aqui são a deformação da argamassa de assentamento em paredes submetidas a uma carga vertical uniformemente distribuída, ou a movimentação higroscópica da alvenaria, ou a retração por secagem da alvenaria, principalmente em pontos de concentração de tensões ou em seções enfraquecidas. Falei isso alguns slides atrás. A expansão da argamassa de assentamento, aí a interação sulfato-cimento, como eu comentei no slide anterior, ou a hidratação retardada da cal, ou de alguns argilominerais presentes em alguns agregados, que levam a essa reação química indesejada. Como fissuras horizontais, que se manifestam tipicamente nas alvenarias. As causas prováveis são alvenaria submetida a flexo-compressão, devido às deformações excessivas da laje, mostrei um modelinho em relação a isso, a movimentação térmica da laje da cobertura, a expansão da argamassa de assentamento, a expansão da alvenaria por movimentação higroscópica, em geral nas regiões sujeitas à ação constante ou maior quantidade de umidade, maior teor de umidade, principalmente na base das paredes, a retração por secagem da laje de concreto, que gera fissura nas alvenarias, como eu comentei, principalmente nas extremidades enfraquecidas por aberturas, por janelas. E as fissuras inclinadas. E ali comentei bastante, mostrei alguns principais modelos, os recalques diferenciais, decorrentes ali de falha de projeto, rebaixamento de lençol freático, heterogeneidade do solo, influência de fundações vizinhas, assim por diante. A atuação de cargas concentradas diretamente sobre a alvenaria. As alvenarias com inexistência ou deficiência de vega e contravega, nos vão de portas ou de janelas. Carregamentos desbalanceados, principalmente em sapatas corridas, ou vigas baldrames excessivamente flexíveis. E a movimentação térmica de platibanda, ocorrendo fissuras horizontais inclinadas nas extremidades da alvenaria. São esses, em resumo, as fissuras e trincas e as suas causas prováveis, cujos mecanismos eu tentei demonstrar a partir dos modelinhos dos slides anteriores, na aula em que foi transmitida inicialmente o assunto em alvenaria, e também nessa em que a gente está aqui na aula de hoje, disponibilizando junto ao AVA. Bom, vou mudar então de deficiência e vou passar para uma outra não conformidade que atinge em grande quantidade as alvenarias. Além de fissuras e trincas, que se manifestam geralmente, é um problema em alvenaria, também as umidades. Umidades que eu vou tratar aqui em alvenaria, mas que também pode ser entendida de uma forma geral para outros elementos construtivos. Eu vou aqui me referenciar à umidade das edificações, particularmente na alvenaria, porque esse é o foco dessa nossa unidade de estudo que eu estou aqui envolvido. E também porque é uma das que mais acontecem, são mais comuns nas nossas edificações. Não somente pela presença da mancha de umidade, mas as consequências que geram, como a degradação de materiais, degradação da madeira, o apodrecimento da madeira, dos revestimentos argamassados, a desintegração das pinturas, dos materiais de pintura, das camadas de pintura, a corrosão do aço, as eflorescências e outros meios de degradação que se pode ser observado, assim como a formação de bolor e mofo, e desta forma afetar de um modo bastante significativo a saúde dos usuários da edificação. Como origem, nós podemos aqui agrupar a umidade nas paredes das edificações segundo a umidade proveniente da própria execução da obra. Eu estou aqui me referenciando como água presente no momento da execução da obra. Na fase, aliás, de execução, nós empregamos
uma grande quantidade de água. Porque a água para nós é um dos principais materiais ou matéria-prima para que a gente possa produzir alvenaria. Nós utilizamos argamassa e muita água, aliás, na produção de argamassa, para assentar nossas alvenarias ou para revestir nossas alvenarias. Nós utilizamos água também para diluir a tinta e aplicar a tinta PVA e tinta acrílica. A água pode estar contida nos blocos, são materiais porosos, e geralmente nós estocamos esses materiais, esses blocos porosos ao ar livre no canteiro de obra, eles não são protegidos geralmente. Esta água presente nos materiais e componentes evapora de uma forma bastante lenta. E isso pode levar, aliás, até em torno de 6 meses para acontecer, dependendo das condições de ventilação e das condições ambientais, né? E a edificação está pronta. Essa seria uma das, preponderantemente, uma das origens, a água sendo utilizada no momento da execução da obra, e que pode ficar contida nos materiais, nos componentes, por um certo tempo, saindo depois por evaporação. Ou ainda outra origem da umidade nas nossas alvenarias. A umidade que adentra e acende os componentes da alvenaria por capilaridade. Estou usando aqui o termo ascensão por capilaridade da água do solo. A água contida no solo, que por capilaridade ascende, ou seja, se eleva pela alvenaria, atingindo partes superiores das alvenarias. E a umidade proveniente da chuva, que atinge as paredes externas e percola para o interior da edificação, para a face interna da edificação. A umidade, que tem como origem os vazamentos em instalações hidrossanitárias, que estão, logicamente, aqui embutidos nas alvenarias, e a umidade devido à condensação do vapor de água no ar ambiente, na face interna das paredes, né? Em alguns ambientes há grande produção de vapor, e nessas regiões, se não houver ventilação, há uma chance bastante grande desta água, desse vapor de água do ambiente, condensar na superfície dos materiais, na superfície das paredes, e vir aqui a ocorrer manchas, bolor, frequentemente de bolor e mofo, como eu vou apresentar em algumas imagens, em slides mais para frente. Bom, tratando disso, eu vou falar da umidade ascensional. A umidade ascensional é uma das principais fontes e mais comuns de umidade nas alvenarias, tanto nas estruturais como nas de vedação. O fenômeno da ascensão está particularmente associado à sucção capilar e à elevação de água por capilaridade até atingir um nível de equilíbrio com a força da gravidade. A partir daí, então, não há o aumento nesse nível em que a mancha de umidade pode atingir. Todos, aliás, os componentes das alvenarias, exceto, obviamente, as armaduras, são materiais porosos. Nós utilizamos blocos, tijolos, blocos cerâmicos, bloco de concreto, utilizamos argamassa, utilizamos grout, que são todos materiais porosos. E os poros dos blocos, das argamassas e dos grouts, eles são geralmente interconectados, ou seja, eles formam uma rede de poros que permite a fixação e o transporte de substâncias gasosas ou líquidas, como, por exemplo, a água, que é o que aqui estou usando como referência. Uma vez que a água entra em contato com os poros de um material, a água, na forma líquida ou de vapor, ela se desloca pelo interior desse material por efeito das pressões externas, devido à ação da difusão, ou nesse caso aqui que eu quero apresentar, devido ao que eu chamo de sucção, o que nós chamamos de sucção capilar. A força de atração entre a água e o material sólido é que faz com que a água se eleve verticalmente pelos seus poros, que nós chamamos, como termo técnico correto, de ascensão da umidade, gerando ali um fluxo vertical de água até atingir uma altura bastante significativa na parede. Essa força de atração é, na verdade, uma ação combinada da tensão superficial da água e da adesão das moléculas de água na superfície interna do poro do material, de um material hidrófilo, e que gera, então, essa sucção que eu identifiquei como sucção capilar. Eu estou aqui usando o termo material hidrófilo, que significa um material que apresenta uma forte adesão entre a água e a sua superfície, ou seja, o material ele é facilmente molhado pela água. Tentei até expressar isso com um modelinho bastante simples, né? Este é um material determinado tecnicamente como sendo hidrófilo. Ao contrário,
um material denominado por hidrófugo, e a gente usa bastante esses materiais hidrofugantes, quando a adesão água-superfície, a adesão entre a água e a superfície desse material é bastante fraca. Nesse caso, a água não molha facilmente esse material. Essa é a diferença conceitual entre material hidrófilo e material hidrófugo. Muitas vezes a gente usa alguns materiais hidrófugos para formar uma barreira para impedir essa água possa ascender por capilaridade. É uma das técnicas. Na figura que eu estou aqui utilizando, está se representando uma coluna de água ascendente dentro de um tubo com vários diâmetros. Um diâmetro maior, um diâmetro menor, com a altura dessa água que ascende cada vez maior quando se tem diâmetros menores. Quando se tem água aprisionada entre duas superfícies verticais muito próximas uma da outra, ocorre a formação, na verdade, de um menisco, que tende a elevar a coluna de água até uma altura em equilíbrio com a gravidade, ou seja, não passa dessa altura, a força de gravidade atua e atinge um nível máximo à altura desta coluna de água. À medida que o diâmetro do tubo diminui, aumenta a sucção capilar, e a coluna de água, então, tende a ser cada vez maior, até atingir, como eu havia falado, uma altura de equilíbrio dessa força de sucção em equilíbrio com a força de gravidade. O fenômeno de capilaridade depende, portanto, dos seguintes fatores: da porosidade do material, principalmente da largura dos poros, da configuração desses poros, presente nesses materiais. A maioria dos nossos materiais de alvenaria são porosos. E da condição de evaporação, que influencia a umidade relativa do material. A saturação dos poros, os poros todos preenchidos com água, faz com que a força capilar deixe de existir. Então são essas as condições que normalmente interferem no fenômeno da capilaridade. A porosidade do material e a condição de evaporação dessa água que está presente no material. E vou tentar controlar isso, vou tentar interferir nisso, para que eu possa combater, para que eu possa evitar essa patologia. Bom, uma parede de alvenaria, nessa parede, ou numa parede de alvenaria, a ascensão de água por capilaridade pode atingir uma altura de até 80 centímetros. Em função da distribuição dos poros, como eu havia comentado, quando menor o diâmetro dos poros, maior é a altura que a água pode atingir, da quantidade de água que está em contato com a parede e das condições, portanto, de evaporação da água que migrou pela parede ou para a parede, né? Em termos gerais, o nível da umidade ascensional atingirá uma altura na parede até que a quantidade de água evaporada seja igual à absorvida pelo solo por capilaridade. Portanto, sempre que se impermeabiliza uma das faces de uma parede, esse é o exemplo que eu gostaria de mostrar aqui nesse modelinho, uma face está impermeabilizada, em comparação a um outro modelinho em que as duas faces são livres, em que possa ter evaporação das duas faces. Portanto, sempre que a gente impermeabiliza uma das faces da parede, por exemplo, eu vou assentar a placa cerâmica nessa face, a umidade ascendente tende a atingir uma altura maior, se comparado com a parede com as duas faces expostas aqui para evaporação. Em vista disso, também pode-se entender que paredes com espessura maior também tendem a apresentar uma altura maior do nível de água ascendente, porque tem mais água que foi succionada que está mantida ali dentro da alvenaria e está em forma de fluxo ascendendo. A maior quantidade de água absorvida e ascendente na parede, para a mesma área, aí eu tenho as duas faces iguais expostas à evaporação. Basicamente, há dois tipos de fontes de alimentação de águas nas paredes: as águas freáticas e as águas superficiais. Quando a umidade ascensional é devida às águas freáticas, ou seja, a água que está ali contida no solo, a água freática contida no solo, o fenômeno apresenta-se inalterado durante todo o ano, uma vez que a fonte de água sempre permanece, ou seja, durante todo o período há aquele lençol freático, há as águas freáticas e, portanto, há essa manifestação. Nesses casos, as manchas de umidade são constantes na maioria das paredes da edificação.
com maior altura, como eu estou tentando mostrar nesse modelinho, nas paredes internas, do que se comparado nas paredes externas, em função da condição de evaporação que estão expostas aqui, obviamente, essas paredes externas. Quando a umidade ascensional está relacionada com as águas superficiais, é o modelinho aqui na figurinha à direita do nosso slide, o fenômeno geralmente apresenta variação ao longo do ano, diferente do que eu havia comentado em relação às águas freáticas. A altura da mancha, aliás, de umidade é diferente entre as paredes. Na outra havia uma certa homogeneidade com uma tendência maior para as paredes internas, né? Aqui é o contrário. Nas paredes externas, a altura é muito maior se comparado à altura das manchas de umidade ascendente nas paredes internas. Então, as duas principais origens aqui identificadas como fontes das águas contidas no solo que podem ascender por capilaridade e formar manchas de umidade nas nossas paredes, nas nossas alvenarias, das nossas edificações aqui comentadas. Nas nossas construções, aliás, as paredes do pavimento térreo e do subsolo estão sujeitas à umidade ascensional, uma vez que estão próximas ou estão diretamente em contato com o nível do solo. E, como havia comentado, no nível do solo há presença geralmente de água. Assim, se não houver nenhuma barreira, se não se tem qualquer tipo de barreira, a água pode se deslocar pelos poros do material e então ascender, ou seja, subir por capilaridade. No caso prático, isso ocorre quando não se encontram reunidas as seguintes condições, ou seja, as condições para a ocorrência em que há existência de zonas de paredes em contato com a água, existência de materiais de elevada capilaridade nas paredes, ou inexistência ou deficiente posicionamento de algum tipo de barreira e estanque das paredes. Não existindo algumas dessas circunstâncias, provavelmente a gente não teria manifestações como essas. Outra origem relevante para a ocorrência de umidade nas paredes é a chuva. E eu vou aqui apresentar alguns modelinhos relacionados à chuva. A chuva, isoladamente, ela não é um agente que eu posso dizer grave para as paredes externas das edificações, desde que as paredes estejam em condições satisfatórias de utilização e tenham sido projetadas e executadas para tanto. Mas a chuva associada com o vento pode, sim, levar a uma situação agravante, pois as paredes ficam mais sujeitas às ações de molhagem. Para o caso da infiltração da água proveniente da chuva, as condições para que ocorra a penetração da água nas paredes são a existência de um filme de água, as aberturas que permitam a sua passagem e a existência de forças que direcionem a sua penetração, a penetração dessa água de chuva para dentro das paredes, para dentro das alvenarias. A primeira condição, o filme de água sobre a superfície externa da parede se forma dependendo da absorção e da capilaridade de retenção dos materiais que compõem a fachada, bem como, obviamente, da intensidade da própria chuva. Há um aumento de volume de água deste filme nos pavimentos inferiores de edificações, obviamente, de maior altura, né? Ou seja, nos pavimentos inferiores há um acúmulo desse volume de água que vai descendo pelas paredes. Na segunda condição, há vários tipos de abertura nas paredes que permitem a entrada de água. E a passagem da água, como já havia comentado, os poros, as fissuras e as trincas, as interfaces e as juntas entre os materiais, etc. Na terceira condição, ou seja, as forças que direcionam a penetração da água de chuva, para a água penetrar é necessário uma força ou uma combinação de forças. Nesse caso, são as forças de absorção capilar, as forças de gravidade, a energia cinética das gotas de chuva e a ação do vento que faz com que a água penetre na abertura dessas paredes. E aí eu tentei apresentar um modelinho para cada uma dessas forças, ou combinação dessas forças, que envolvem aqui o direcionamento para a penetração da água de chuva nas paredes. Nas alvenarias, aliás, geralmente o principal meio de penetração de água nas paredes se dá na interface entre os blocos e a argamassa de assentamento. Isso é bem importante. As áreas de má aderência entre blocos e argamassa são resultantes de técnicas erradas de execução ou das propriedades não controladas dos blocos e das
próprias argamassas de assentamento, como eu havia também comentado na aula que foi transmitida na sexta-feira. Em geral, há regiões da edificação mais suscetíveis ao fenômeno. No início de uma chuva forte, somente o topo e os cantos laterais da face exposta é que são umedecidos, ou que serão umedecidos, né? A água é absorvida pelos materiais porosos e tão logo a taxa de incidência da chuva exceda a taxa de absorção, a água começa a migrar para baixo na fachada, como está representado nesse modelinho aqui, como o padrão de umedecimento na fachada do edifício. No início de uma chuva, com o padrão de umedecimento, ou seja, o topo mais umedecido após, por exemplo, 10 minutos. Após 20 minutos, há uma migração da água pela superfície do edifício, então há uma região mais comprometida. E aí, no término da chuva, tentando expressar aqui os topos como regiões onde o teor de água é maior. E há também regiões com concentração de fluxo de água, como em projeções nas fachadas, em reentrâncias ou em saliências, cujo comportamento do fluxo de água pode ser pequeno, e aí represento esse fluxo de água pequeno nesse modelinho, então a água contorna, ou moderado, e aí dá o gotejamento, ou em alta taxa de fluxo, e aí eu posso ter o gotejamento em vários pontos dessas saliências que demonstram a concentração de fluxo de água. Água de chuva, como aqui estou tentando representar. Também regiões com concentração, como tento expressar nesse modelinho, desse slide, concentração de fluxo de água, como nas fachadas, em canais contínuos, nesses esqueminhas apresentados, nas juntas de alvenaria. Nas juntas de alvenaria, a tendência de uma concentração de fluxo de água chamados em canais contínuos, nas laterais dos pilares, nas juntas de painéis. Em alguns detalhes construtivos, a concentração desses fluxos de águas em chamados canais contínuos, em esquadrias de madeira, ou ainda em juntas de dilatação das nossas alvenarias. Ou ocorrer pequenos represamentos em superfícies horizontais, como representado também nesses modelinhos, né? E aí eu tenho um represamento de água numa região de uma saliência, de um peitoril de uma edificação, ou em outras condições em que se possa manter esse fluxo de água retido. Exemplo aqui mostrado no peitoril de uma janela, em que eu tenho uma concentração maior desse fluxo de água, gerando um pequeno represamento nessas superfícies que possam, obviamente, estar na horizontal, em posição horizontal. E fluxo plano de água na superfície, como mostram estas figurinhas. Concentração de fluxo de água, como mostram, nesse caso, esses modelos. Exemplo de infiltração, localizada junto ao vértice da janela, como aqui nessa figura superior. Um exemplo em relação à existência de fissuras ou trincas na parede, aí a passagem de água, gerando essas manchas de sujeira, trazendo a sujeira de fora para dentro da edificação, ou uma condição mais generalizada. Aí toda a parede está comprometida com manchas de umidade, e essa mancha de umidade provém da água ali de infiltração de chuva. Quanto à condensação, precisamos entender alguns fenômenos ali envolvidos. Eu vou inicialmente considerar o ar úmido como sendo uma mistura de ar seco e de vapor de água. Então, ar úmido é uma mistura de ar seco mais vapor de água. A umidade absoluta do ar é a quantidade de vapor de água em massa por unidade de ar em volume, dessa forma que normalmente nós determinamos. E a temperatura em que o acréscimo de vapor provoca a saturação do ar é definida como temperatura de orvalho. Para cada concentração de vapor existe somente uma temperatura de orvalho. A umidade relativa do ar é a razão, como aqui é expressado, entre a quantidade do vapor que o ar contém, ou seja, a umidade absoluta, e a quantidade máxima que poderia conter a essa temperatura, que na verdade é o limite de saturação. Assim, uma mudança de temperatura em um determinado local provoca a alteração da umidade relativa do ar.
E a umidade relativa diminui quando a temperatura aumenta, pois nesse caso aumenta o limite de saturação. Ao contrário, a umidade relativa aumenta quando a temperatura decresce, porque o limite de saturação também decresce. Portanto, a umidade relativa do ar não tem significado sem se referir à temperatura do ar. E é possível, a partir das cartas psicrométricas e de posse das temperaturas medidas de bulbo seco e temperaturas de bulbo úmido, pode ser obtidas a umidade relativa do ar, a temperatura de orvalho, a entalpia, o fator de umidade e o volume específico. Assim, a condensação pode ocorrer em duas formas distintas. Sobre a superfície dos materiais, chamada de condensação superficial, ou então a condensação que ocorre internamente aos materiais, chamada de condensação interna. No primeiro caso, a temperatura superficial da parede, menor do que a temperatura do ar ambiente, gera o aumento da umidade relativa da camada de ar em contato com a parede, que pode então provocar a condensação superficial. Nas paredes com superfície porosa, a condensação superficial é absorvida, tornando-a úmida, e a forma que mais se manifesta nessas nossas edificações, que eu chamo de convencionais, né? No segundo caso, a condensação interna ocorre devido ao gradiente de pressão de vapor ao longo da espessura da parede. A condensação interna ocorre quando a pressão de vapor da água no interior da parede é maior do que a pressão de saturação da água, que é função, obviamente, da temperatura da parede. Quando, então, o material de construção poroso é exposto à atmosfera, o teor de umidade nos poros desse material depende, além da estrutura dos poros que compõem o material, também da umidade relativa do ar ambiente, né? Para entender, então, dessa forma, a condensação. E para se evitar a condensação superficial nas paredes, algumas medidas podem ser tomadas, como aqui estão elencadas, né? Controlar as condições de ocupação, ali relacionadas com a produção de vapor no interior das edificações. Usei até um exemplo aqui para registrar o fato, né? O banheiro, a formação de vapor no banheiro por meio de chuveiro elétrico, ou a formação de vapor na cozinha, por meio do cozimento dos alimentos. A ventilação dos ambientes, ou seja, medida para evitar a condensação superficial nas paredes, ventilar os ambientes. Aumentar a temperatura superficial dos materiais por meio de isolamento térmico adequado das paredes, em contato ali, obviamente, com ambientes mais frios. Ou controlar a temperatura ambiente no interior, nesse caso da edificação. São basicamente 4 medidas para que se possa evitar a condensação superficial na parede das edificações. E também a disposição de uma camada de material que impeça ou diminua a difusão do vapor de água pela parede, como a utilização de barreiras de vapor. São chamadas aqui no Brasil de barreiras de vapor, que são colocadas o mais próximo possível da face interna da parede. Os principais materiais que são utilizados como barreira de vapor são materiais selantes, ou filmes metálicos, como por exemplo um filme de alumínio, ou um filme plástico, como por exemplo o polietileno, ou ainda materiais betuminosos em emulsão. Bom, compreendido ali os principais mecanismos que levam à formação das deficiências ou das não conformidades nas alvenarias, que eu tratei por fissuras, trincas e umidade nas edificações, nas nossas alvenarias, vamos então conhecer os métodos, as técnicas e os equipamentos mais empregados a fim de detectá-los. E aí abro a seção 3, métodos e técnicas de deslocamento. Vou começar pela medição de deslocamentos. Com relação a esses deslocamentos horizontais, os equipamentos disponíveis e empregados geralmente são de baixa complexidade e de facilidade de utilização para obras também de baixa altura. E aí posso usar um prumo de face e uma régua milimetrada para fazer a medição. Já em alturas maiores, em edifícios mais altos, parte-se para utilizar equipamentos mais precisos, aí sim, utilizando equipamentos ópticos de precisão.
Para medição de níveis e prumos, pode-se empregar os equipamentos a lasers que são precisos e atualmente são relativamente baratos, ou pelo menos relativamente acessíveis à sua compra, né? Até alguns anos atrás eram equipamentos ainda caros para que pudessem ser comprados, adquiridos e usados regularmente nas nossas obras. Da mesma forma com que nós vimos em concreto armado, também nas alvenarias nós medimos fissuras e trincas a fim de que nós possamos identificar se são ativas ou inativas, saber qual tipo de intervenção será então programado, para medir e monitorar a abertura dessas fissuras, ou seja, acompanhar a evolução da abertura da fissura ou da trinca, e ainda para monitorar o movimento relativo das partes de um elemento fissurado ou de um elemento trincado, né? Para verificar, como eu havia apresentado também para concreto armado, para verificar se a fissura ou trinca é ativa ou inativa, geralmente nós empregamos selo de gesso, colagem de placas de gesso ou, mais comum, placa de vidro, ou até mesmo uma colagem de placa de papel, se for ambiente interno. E aí tenho a representação aqui nesses slides, as plaquinhas de vidro que possam ser coladas, e se houver alguma movimentação, rompe uma placa de vidro como essa, e é possível ali identificar se a fissura ou trinca ali é ativa. Importante ressaltar que esse é um procedimento bastante grosseiro, e que não serve para que possamos monitorar a evolução da abertura. Só nos identificamos se elas ali estão em ação, são ativas. Há outras técnicas, como representadas aqui então abaixo, bastante simples, também expeditas, como a colagem de placa de vidro, ou de qualquer outro material, um material plástico, desde que você possa fazer alguns traços, uma marcação de referência. Se houver alguma movimentação dessas partes da edificação, haverá um desalinhamento dessas marcas que você realizou aqui de referência, e aí eu posso identificar se há algum movimento, há alguma ação, se são ativas ou não. Bem, a medição mais precisa das aberturas de fissura, e principalmente o acompanhamento da evolução da abertura, se isso for preciso, é realizada normalmente com o uso de fissurômetros. Aqui eu tenho 3 modelinhos de fissurômetros que nós podemos empregar na prática, né? Nós podemos utilizar fissurômetros impressos, também chamados de fissurômetros comparadores. Aqui em cima, nessas duas imagens, são fissurômetros comparadores. Ou os fissurômetros com maior precisão, e até mesmo os fissurômetros com lentes. Eu posso observar aqui por meio dessa lente a abertura, e essa lente graduada me permite medir a abertura. Há também uma iluminação a partir de algumas pilhas que são colocadas para poder, como eu estou bem próximo, iluminar e poder identificar e medir com maior facilidade, né? O menos preciso deles, aliás, com certeza, é o fissurômetro aqui comparador. Você faz por comparação, coloca em cima da fissura e faz por comparação a medição da abertura da fissura, né? Que são utilizados em trabalhos não muito complexos. Esse modelinho aqui de baixo é um pouco mais preciso, que é composto por 2 partes transparentes, uma encaixa sobre a outra, fixa numa parte da parede a fissura e fixa na outra parte da parede. Alinha-se estas marcações iniciais e depois pode-se verificar se há um deslocamento dessas partes, se há uma movimentação dessas partes que possam ser aqui identificadas, né? Já esse medidor ótico, como eu havia aqui comentado, ele tem uma vantagem em relação aos outros, que é a maior precisão. Eu posso medir com precisão essas aberturas de até 0,02 milímetros. Há uma série de outros equipamentos disponíveis no mercado para se fazer a medição de abertura de fissura com maior precisão na medida, como aí utilizar extensômetros mecânicos ou extensômetros elétricos, e que também permitem com facilidade esses equipamentos uma coleta contínua de dados, né? Mas para efeito de se investigar as edificações, as nossas estruturas convencionais, como é objetivo aqui na nossa manutenção, na nossa disciplina de manutenção predial, eu acredito que esses fissurômetros já são suficientes, são adequados para que nós possamos trabalhar com eles. Em alguns casos,
é necessário a medição da movimentação relativa entre trechos do elemento. Para isso, o que a gente faz é colar ou fixar alguns pinos de aço. Na verdade, são 3 pinos de aço, ou são 3 pontos de medição, como demonstrado aqui nessa figurinha, formando aqui um triângulo equilátero. Esses 3 pontos que são colados ou fixados formam um triângulo equilátero. O ponto A, o pino A, o ponto B, o pino B ou o ponto C. O deslocamento entre esses pinos é medido com o uso de, por exemplo, um extensômetro mecânico. Como eu apresento aqui nessa imagem, é um exemplo, essa imagem aqui ao lado de um extensômetro mecânico. Há outros que possam ser utilizados. Ou mesmo posso até utilizar para fazer uma marcação, um paquímetro, se eu tiver isso então disponível, né? Essas equações aqui abaixo, elas permitem que eu possa calcular o deslocamento relativo na direção vertical, deslocamento T, ou o deslocamento relativo na direção aqui horizontal, que está identificado aqui pela letrinha E. Então é possível eu acompanhar essa movimentação a partir deste mecanismo ou desse procedimento bastante simples, formando pontos em que eu meço a variação desses pontos, o deslocamento desses pontos, o deslocamento relativo, aliás, desses pontos na direção horizontal e vertical. E posso fazer assim as minhas análises. Bom, para medir a umidade, podem ser utilizados medidores de umidade que a gente chama de não invasivos, ou seja, eu não preciso em nenhum momento destruir o material para poder calcular ou determinar o seu teor de umidade. Exemplo nessa figura de um medidor de umidade. Esse medidor que eu estou aqui utilizando, que eu estou mostrando, que está sendo representado aqui, aliás, nesse slide, ele é um dentre vários outros que tem disponíveis no mercado e hoje com preços bastante acessíveis para se ter regularmente para serem empregados, né? Esse modelinho em particular, ele detecta a umidade e também, trocando a sonda, você pode trocar a sonda desse equipamento, deste modelo pelo menos, você pode trocar a sonda desse equipamento e pode-se medir, além disso, a umidade relativa do ar, a temperatura ambiente, o ponto de orvalho. A medição de umidade, ela é realizada, na verdade, por meio de sondas ou por meio de pinos que são aqui colocados em contato com a superfície do material. Ou ainda a determinação, para se fazer, por exemplo, medição de determinação de umidade em alvenarias e madeiras, bastante usado para esse fim. Ou ainda por meio desse tipo de sonda, em que se pretende determinar ou detectar a umidade em uma profundidade maior. Esse equipamento permite detectar o teor de umidade em profundidade em até 3/4, até 19 milímetros de profundidade, né? Esse é um dos exemplos que a gente tem à disposição. Há outros modelos com outros mecanismos de detecção do teor de umidade. Bom, pode-se utilizar também o que se vem tentando aplicar regularmente nas nossas edificações, a câmera termográfica, que permite, aliás, não determinar o teor de umidade como no outro equipamento, mas permite assinalar quais são as zonas umidificadas. Este é um mostrador de uma câmera dessa termográfica, em que eu tenho uma região mais umedecida e que por diferença de temperatura, e que se pode demonstrar nessa câmera termográfica por diferença de cor, eu posso identificar essas zonas mais ou menos umidificadas. Isso é bastante interessante. Eu não tenho o teor de umidade, mas identifico essas zonas umidificadas. Esses equipamentos eles registram essas imagens térmicas da superfície dos materiais porque eles captam, de uma certa forma, a radiação infravermelha emitida pelas superfícies, né? E as imagens térmicas, elas são representadas, como aqui tento mostrar, por cores diferentes para temperaturas diferentes, o que permite então que eu possa mapear os gradientes de temperatura da superfície e, consequentemente, correlacionar com as zonas que são umidificadas, mais ou menos umidificadas. A câmera termográfica ela vem nos auxiliar na detecção então de regiões mais úmidas.
Uma vez que, então, a presença de água em maior teor numa determinada região de alvenaria provoca a diminuição da temperatura em relação a regiões as regiões mais próximas, obviamente, onde o material é mais seco, a temperatura é, obviamente, maior. Então, em resumo, só para salientar, elas são empregadas para que a gente possa assinalar, vou usar esse termo, zonas umidificadas. Quanto à estanqueidade à água de chuva, pode-se empregar aqui o equipamento que está estabelecido na norma de desempenho, lá na parte 4, na NBR 15575, de 2013. Vou usar aqui como exemplo esse equipamento para ser utilizado não para medição in situ da estanqueidade à água de uma alvenaria, mas para ser utilizado em laboratório. É um equipamento grande, difícil de ser levado, em que eu posso montar um corpo de prova com os mesmos componentes de uma alvenaria e aí posso simular o efeito combinado da água de chuva com o vento e posso, de uma certa forma, com meio de um critério, esse critério também já está estabelecido na NBR 15575, na sua parte 4, eu posso medir, de uma certa forma, a estanqueidade da água. Esse equipamento, deixando bem claro, ele não é empregado para medição in loco, in situ, mas para avaliar o desempenho funcional quanto à estanqueidade da água em laboratório, desde que eu possa montar corpos de prova e posso ensaiar esse corpo de prova, uma pequena parede, uma mini parede, com os mesmos componentes, os mesmos materiais, para verificar se atende ou não esse requisito. Esse é um exemplo do que está ali sendo utilizado. É um exemplo do equipamento em operação. Em alguns laboratórios aqui no Brasil, que são poucos, possuem esse equipamento pode ser montado. A própria norma traz quais são os componentes principais para se montar esse equipamento. Acopla-se a parede que se quer ensaiar ou que se quer conhecer. Faz a simulação, então, da chuva incidindo com o vento combinado aí na alvenaria, se esse é o rigor ou se esse é o desempenho que quer ser medido, e verifica na outra face as manchas de umidade. Como pode ser observado aqui, eu vou apontar com a setinha do mouse, é na região entre o encontro da argamassa com o bloco, aqui é um bloco cerâmico que está sendo utilizado nessa alvenaria, é nessa região, a região mais crítica, a mais suscetível para a passagem de água de chuva, se combinado com o efeito do vento. E aí, obviamente, nas regiões mais inferiores ao acúmulo dessa água, então as manchas são maiores, né? Na norma técnica, na parte 4, na NBR 15575, você, de uma certa forma, vai medindo essas áreas, estimando essas áreas, e aí verifica qual é essa proporção, e pode, aí, de uma certa forma, avaliar o desempenho em relação à estanqueidade à água das alvenarias. É mais utilizado para se prever o comportamento das alvenarias. E sendo a alvenaria o objetivo da nossa disciplina, estou trazendo aqui para conhecimento de vocês. Entretanto, às vezes eu preciso medir tensões em alvenarias. E para avaliar as propriedades mecânicas dessas alvenarias, nesse caso eu posso empregar um equipamento chamado de macaco plano. Como eu tento demonstrar aqui no slide. Essa figurinha é um macaco plano, que eu vou aqui já configurar, e outras peças necessárias para que eu possa inserir esses macacos dentro da alvenaria, pressionando o óleo para dentro desses macacos, verificando essa pressão, podendo medir essas tensões nas alvenarias. E como estou colocando pressão nessas alvenarias, eu posso medir as deformações da alvenaria. E aí eu posso ter determinação das tensões, e posso ter determinação de deformações dessas alvenarias in situ. Um ensaio que está começando a ser utilizado para se medir tensões em alvenarias e para se medir deformações em alvenarias que se tem em edifícios executados, né? O ensaio, aliás, ele é previsto já nas normas europeias, na norma americana, bastante utilizado, aliás, na Europa e nos Estados Unidos, para que se possa medir, então, as tensões e as deformações nessas paredes, né? O macaco plano, eu vou aqui definir de um modo bem rápido, é um envelope bem fino, metálico, com uma entrada de óleo, né? Então eu estou fazendo um rasgo na alvenaria, estou colocando esse envelope fino chamado de macaco plano, estou inserindo no rasgo da alvenaria, né?
e depois eu vou injetar óleo sob pressão, ele vai se expandir, e eu posso medir essa pressão, eu posso analisar de uma certa forma correlacionando essa pressão com a tensão que eu estou ali expondo à alvenaria e vou verificar se há ou não ocorrência de fissuras. Se utilizar dois desses equipamentos, chamado de técnica de macaco duplo, se utilizar dois desses equipamentos, se eu tensionar esses dois equipamentos, eu vou ter no centro dessa região uma facilidade de medir deformações. Então eu posso medir não apenas tensões nas alvenarias, mas posso também medir deformações nas alvenarias. Isso é bastante interessante quando eu tenho alvenarias estruturais, como é o caso daqueles exemplos que eu já havia apresentado em forma de fotografia, daqueles edifícios que desabaram, né? Esse, na verdade, é um ensaio que está sendo realizado por um profissional exatamente num desses edifícios, naquela região metropolitana, em que você tem a probabilidade de ruína bem grande, né? Bom, em resumo, os métodos para investigação mecânica das alvenarias, eu apresentei apenas um e está colocado aqui nesse quadro. Só estou apenas trazendo para dizer que há outros. Eu só falei da inserção do macaco plano, dos macacos duplos, mas há outras técnicas que podem ser utilizadas para diversas finalidades que vocês já conhecem, como é o caso do uso do ultrassom, como é o caso do uso de esclerômetros, e como eu havia apresentado no slide anterior, o que a gente normalmente denomina de macaco plano, de verificar a pressão de tensão nas paredes, né? Bom, compreendidas então as principais deficiências nas alvenarias, passo então às orientações gerais para intervenções em fissuras e trincas. Passo então à seção 4, orientações técnicas gerais, e aí eu vou me ater inicialmente em fissuras e trincas. Para isso, adota-se geralmente nas alvenarias os sistemas que têm a função de dissimulação ou de ocultamento das fissuras. Eu vou ocultar as fissuras, vou usar um sisteminha para dissimular, ou vou usar um sisteminha para ocultar as fissuras, de modo que elas possam continuar a se movimentar livremente nas alvenarias, logicamente abaixo desse sisteminha de reparo aplicado. Isso é válido principalmente para as alvenarias de vedação, como eu vou aqui apresentar na nossa aula aqui sobre alvenaria. Um sisteminha de recuperação de fissura, eu vou usar esse termo, sistema de recuperação de fissura, ele consiste basicamente num conjunto de camadas, ou várias camadas, que, uma vez que são aplicadas, elas restituem a vedação vertical, ou restituem às paredes as funções para que ela foi constituída. A função de vedação para a qual ela foi constituída. Estou pensando nisso aqui, uma alvenaria de vedação. Ela não restitui de forma nenhuma, obviamente, o desempenho, o comportamento estrutural em alvenaria estrutural. Para a alvenaria de vedação restituir a vedação para esses painéis de alvenaria. Aí posso utilizar sisteminhas de recuperação de fissuras, como aqui vou apresentar. A figura, aliás, desse slide traz várias dessas camadas aqui que estão sendo utilizadas. E é o conjunto dessas camadas que compõe esse sisteminha chamado de sistema de recuperação de fissuras, né? É composto pela camada de regularização, é composto pela camada de dessolidarização, é composto pela camada de recuperação, e aí a camada de proteção ou a camada de acabamento. O termo mais adotado é camada de acabamento. São várias camadas colocadas umas sobre as outras com a intenção de voltar a dar o desempenho de vedação para as nossas alvenarias. Alvenarias, obviamente, de vedação. Esses são os sisteminhas mais empregados. E aqui nesse próximo slide também eu vou apresentar a técnica com os materiais mais utilizados, que depende da abertura da fissura, depende da posição da fissura, basicamente, depende da situação em que se tem e o custo que se tem envolvido para fazer esses tratamentos. Os sistemas mais empregados para alvenaria de vedação, com os produtos disponíveis no mercado, com os produtos comerciais, estão apresentados
identificados do que se tem aqui como letra A, sistema de recuperação de fissura A, o sistema de recuperação de fissura B, e a lista das camadas ou das técnicas envolvidas para se fazer essa recomposição da vedação, né? A escolha, aliás, a escolha do sistema mais adequado deve ser em função principalmente da abertura da fissura. Fissuras capilares podem ser tratadas apenas com a aplicação de um selante acrílico sobre ela, né? Eu abro a fissura e aplico um selante acrílico após ter feito a preparação dessa parede para aplicar esse selante acrílico, né? E depois venho com a aplicação de várias e várias demãos de tinta acrílica para poder fazer a recomposição do revestimento, né? Como meu exemplo, fundamentalmente desse primeiro sistema de recuperação de fissuras aqui identificado como modelinho A, o sistema A, né? Dentre os materiais que se tem à disposição no mercado, os materiais vendidos no mercado, né? Ou o sisteminha B, que já possui até um reforço com uma tela uma tela de poliéster aqui aplicada, né? O sisteminha consiste na abertura em V, abre-se a abertura em V, normalmente com o formato 1:1, aplica-se um fundo preparador de parede, aplica-se um selante acrílico aqui, o sisteminha é composto na aplicação de selante acrílico em 2 demãos, aplica-se um permeabilizante acrílico, uma tela de poliéster como reforço, e aí um permeabilizante acrílico. Esses materiais a gente tem à disposição no mercado. Ou ainda com outros modelinhos de sistemas, né? Composto aqui, por exemplo, também pela abertura em V, aplicação de massa acrílica em 2 demãos, um primer acrílico, uma tela de poliéster com uma bandagem central, e aí a aplicação de um permeabilizante acrílico aí em várias demãos, em 4 demãos, para recuperar o sisteminha, né? Ou a aplicação da massa acrílica, a tela de poliéster com a bandagem central, e aí a aplicação de mais massa acrílica, que é um dos sistemas também utilizados. Que não há aqui a abertura em V da fissura, que é bastante interessante para poder ter uma garantia melhor, um desempenho melhor desse sistema. E há também o sisteminha em que se rasga a alvenaria ao longo da fissura. Aqui, por exemplo, eu faço um corte, né, com uma largura desse corte de em torno de 5 centímetros. Aplico ao fundo primer, um selante acrílico com fibras de vidro, e aí venho aplicando uma pasta, uma massa acrílica para poder fazer essa recomposição. Esses sistemas que eu aqui apresentei são mais utilizados para dissimular ou ocultar as fissuras nas alvenarias de vedação e que recompõem ou restituem a vedação vertical, o desempenho de vedação que se quer dar, ou que se pretende, ou que se exige para as alvenarias, para as paredes constituídas de alvenaria, né? Bom, só para comparar aqui os sisteminhas apresentados e ficar mais fácil de entendê-los, onde se aplica ou não, sob o ponto de vista da aplicabilidade, pode se resumir no que eu estou aqui adotando e inserindo a partir desses 5 modelinhos que foram apresentados nos slides anteriores. O sistema A, o B, o C e o D e o sistema E, né? Por exemplo, o sisteminha A, que ele é apresentado, facilidade que se tenha uma pequena intervenção na fissura, um melhor disfarce, uma quantidade de demãos, como dificuldade a necessidade de abertura em forma de V e o controle das demãos aplicadas, né? Ou naquele outro modelinho E, em que eu rasguei a alvenaria numa largura de 5 centímetros e apliquei uma camada de massa acrílica sobre ela, como facilidade a colocação, a facilidade, a fiscalização, a abertura com disco de corte, como dificuldade o tempo de cura para esse sisteminha formado, né, que é um sistema grosso, e uma certa retração da junta formada que pode acontecer após a aplicação do acabamento, e eu venho, nesse caso, dando acabamento final, né, para finalizar esse sisteminha formado.
Com relação ao reforço, eu falei que algumas vezes a gente usa um reforço, ou camada de reforço. Os materiais comuns utilizados são a tela ou o véu de poliéster, a tela ou o véu de fibra de vidro, a tela de polipropileno e também a tela de aço galvanizada, que pode ser soldada, expandida, de malha quadrada, de malha retangular, o que a gente tem à disposição no mercado para poder comprar e aplicar. A largura do reforço pode variar de 14 centímetros, para o caso de você utilizar véus de poliéster como reforço, até 50 centímetros se você utilizar um reforço com tela de aço. Em tela de aço a gente coloca em torno de 50 centímetros de tela em relação ao eixo da fissura, né? Aliás, os reforços estão centralizados com o eixo da fissura, né? Em revestimento com maior espessura de argamassa ou com aberturas de fissuras mais pronunciadas e de maior movimentação em geral, são empregadas as telas metálicas inseridas na argamassa mista, como esse exemplo aqui mostrado na imagem à esquerda, no modelinho na esquerda desse slide. Essa técnica é também muito utilizada como medida de prevenção de ocorrência de fissura em fachadas de edifício. Nos locais onde há risco de ocorrerem, de se manifestarem fissuras, como, por exemplo, nos encontros entre a alvenaria e a estrutura de concreto armado. Nesse caso, existem basicamente dois tipos de reforço de revestimento. A argamassa armada, como eu havia comentado, e a ponte de transmissão, como aqui representado também nessa figurinha à direita. Nesse primeiro sisteminha formado, a técnica consiste em aplicar onde se tem uma espessura maior do revestimento, maior ou igual a 30 milímetros, a 3 centímetros. Enquanto que para este outro a gente utiliza normalmente para espessura do revestimento de 2 centímetros ou um pouquinho mais, né? Nesse aqui primeiro tipo, a tela de aço galvanizada ela deve ficar imersa no emboço, vou usar como termo emboço do revestimento. Já no segundo tipo, não. Coloca-se uma fita de polietileno, aliás, na interface entre essa alvenaria e a estrutura. Estou tentando apontar aqui com a setinha do mouse, para que ocorra a dessolidarização do revestimento na base dessa região. A tela, então, é fixada na alvenaria ou no concreto, com o uso de alguns grampos, e aí se faz a recomposição, a colocação da argamassa, obviamente aqui numa espessura um pouquinho menor do que comentado na outra, em que se tem a tela imersa na camada de argamassa. Esses dois são os sisteminhas mais utilizados para fazer esse tipo de serviço. Bom, para correção da umidade, de umidade ascensional, vou usar aqui a umidade ascensional para poder orientar, nas alvenarias, os principais métodos aplicados são a inserção de uma membrana impermeável na base de parede, com a função de interromper a ascensão da umidade, a injeção de produtos impermeabilizantes, ou a colocação de tubos desumidificadores. Eu abro o local e insiro um tubo a fim de eliminar a umidade por evaporação, ou através de eletroosmose. Eu coloco alguns eletrodos embutidos na alvenaria e faço passar uma corrente elétrica a fim de que eu possa inverter essa ascensão de água pela parede, né? Vou comentar os dois primeiros. Com relação à inserção de uma barreira, em geral o procedimento consiste em rasgar, eu vou aqui apontar com a seta do mouse, a base da alvenaria, de modo a expor aqui a face superior da viga baldrame, o elemento de construção aqui para essa alvenaria de vedação. Então eu vou abrindo trechos na alvenaria, obviamente de modo que eu não possa provocar fissuras na alvenaria. Aqui, aliás, a abertura do trecho é bastante grande, geralmente a gente faz uma abertura menor, deixa uma porção da alvenaria sem abrir, abre na outra lateral, faz-se a corrosão, fecha, depois na parte em que se não houve tratamento, abre aquela região e se faz o tratamento. Que se pode aplicar aqui sobre
a vigabaldrame, por exemplo, uma manta asfáltica, uma manta de PVC, ou pode-se aplicar emulsão asfáltica, ou pode-se aplicar uma argamassa polimérica, para se criar, então, essa barreira para impedir a ascensão por capilaridade. E aí, então, refazer a alvenaria, reconstituir a alvenaria e reconstituir o revestimento. Né? Essa é uma barreira na base da parede para evitar a umidade ascensional. Ou com a aplicação de uma camada impermeável sobre a parede. Naturalmente, aqui eu vou conter a água dentro da parede, desde que ela não passe por essa barreira impermeável. Normalmente a técnica ela se dá pela retirada do revestimento, como eu estou mostrando aqui nessa imagem ao lado. Né? Eu vou retirar o revestimento, vou retirar o reboco, vou retirar a argamassa de revestimento, até atingir a alvenaria numa altura, aqui como está sendo mostrada nessa figura, maior do que 50 centímetros do nível máximo observado da mancha de umidade. Se a mancha de umidade tinha uma certa altura, eu vou cortar 50 centímetros no mínimo a mais. Ou pelo menos vou cortar no mínimo 1 metro dessa alvenaria. Né? Vou retirar as partes todas, aliás, as partes soltas e correção de ninhos nas alvenarias, e vou fazer uma correção com uma argamassa de cimento e areia, sem cal. Geralmente uma argamassa de cimento e areia traço para 3, faço correção de alguns ninhos, de alguns vazios dessa alvenaria. Com a alvenaria ainda úmida, essa é uma das técnicas, dependendo do material, a necessidade de se consultar o fabricante. Aplicar um produto impermeabilizante com trincha larga, como aqui está sendo mostrado. Em 2 ou 3 demãos cruzadas, aplico uma demão, faço uma outra demão cruzada, depois com uma outra terceira demão, faço uma terceira aplicação. Com um período entre demãos, que vai depender do material que você adquiriu ou especificou, normalmente entre 2, 3 ou 4 horas. Os produtos, aliás, no mercado, para se fazer isso, são a base de cimento e resina acrílica, conhecidos como cimento ou como argamassas poliméricas. Ao final eu faço um chapisco, eu vou refazer o revestimento, e posso refazer o revestimento, ou seja, o reboco, aí utilizando um aditivo impermeabilizante para dar uma maior garantia nessa atividade realizada. Né? Uma observação importante é que deve-se consultar o manual de aplicação fornecido pelo fabricante para verificar quais são os procedimentos especificados, indicados pelo fabricante do produto que está sendo utilizado, que está sendo especificado, para que se possa fazer, obviamente, o serviço mais adequado de correção da umidade. Eu estou aqui apenas apresentando uma orientação geral. Né? E, por fim, uma outra técnica envolve a introdução de produtos impermeabilizantes na parede, obviamente aí tratando de paredes e tijolos maciços. Né? São introduzidos na alvenaria de tijolos maciços produtos impermeabilizantes, que vão formar uma barreira contra a umidade ascensional. Aqui, nessa sequência de imagens, vai se fazer furos, e há um distanciamento padronizado, que se faz em torno de 10 a 20 centímetros. Né? Depois faz-se a injeção ou difusão desses produtos impermeabilizantes para dentro da alvenaria, criando uma barreira e evitando, então, a umidade ascensional. A introdução, como eu havia comentado, pode ser feita, como nesse exemplo aqui, por difusão. O produto é introduzido por difusão em furos, esses furos são inclinados na parede, né? Ou pode ser feito por injeção. Eu vou injetar o produto, eu vou pôr pressão e vou fazer com que o produto adentre a parede. Então, são feitos, como na sequência de imagens, são feitos furos na alvenaria, geralmente em espaçamento de 10 e 20 centímetros, com uma profundidade em torno de 2/3 da espessura da parede. Se a parede for muito espessa, aí eu tenho que partir e furar também, se for possível, né, o outro lado da parede. Os produtos que geralmente são utilizados para fazer, os produtos impermeabilizantes que são utilizados para fazer esse tratamento são a base de silicatos alcalinos ou acrilamidas, e que formam, de uma certa forma, um gel que vai comatar os poros, que vai obstruir os poros. E aí eu crio uma barreira contra a umidade ascensional. Também pode ser colocado produtos hidrofugantes, como os siliconatos, os silicones, os organometálicos, são produtos disponíveis no mercado que, se
os orgânulos metálicos, por exemplo, eles se polimerizam na presença de água após a evaporação do solvente e aí impede a ascensão de água por umidade. Enfim, era o que eu gostaria de apresentar nestas 2 aulas, tratando de alvenaria de vedação e alvenaria estrutural. E gostaria então, ao final desta nossa aula, fazer uma síntese desses assuntos aqui envolvidos. Bom, discutindo então estas deficiências, os seguintes aspectos eles podem ser apontados como relevantes nesta unidade de estudo, ou seja, como síntese para finalizar a nossa aula. As principais deficiências em alvenarias do que aqui abordei, eu identifiquei como as fissuras e trincas e a umidade, as manchas de umidade nas edificações. Obviamente há outras deficiências, há outras não conformidades que se manifestam. Aqui eu tratei basicamente de fissuras e trincas e tratei da umidade. Com relação às fissuras e trincas, elas são classificadas quanto à abertura, quanto à atividade, quanto à forma e quanto à direção. As causas mais frequentes são efeitos externos, atuação de cargas variáveis e a movimentação da fundação. Mostrei alguns modelinhos para que a gente pudesse entender a configuração típica dessas fissuras e trincas. A interação com outros elementos estruturais, as deformações excessivas desses elementos estruturais que levam a ocorrência de fissuras e trincas nas alvenarias, e a variação volumétrica dos materiais, a retração, a mudança de umidade, a temperatura, que provocam fissuras e trincas nas alvenarias. Além da medida da abertura, é essencial o acompanhamento ao longo do tempo para o diagnóstico mais preciso, e aí a orientação mais correta, obviamente, para que a gente possa tratar esses problemas, né? As orientações gerais de intervenção tratam de abrir as fissuras e aplicar reforços, recompondo o revestimento. São orientações gerais. Há outras técnicas, outros métodos para se fazer isso. Eu aqui apresentei algumas orientações gerais para que a gente possa ali, pelo menos, compor as alvenarias de vedação, intervindo nas alvenarias de vedação para tratar as fissuras, aplicando alguns reforços, recompondo principalmente a vedação dessas alvenarias, né? E para finalizar, então, no que diz respeito, no que concerne à umidade, tem como origem a água empregada na execução da obra, a ascensão por capilaridade da água do solo, a infiltração da água, os vazamentos e a condensação, sendo que os métodos para eliminação envolvem a inserção de uma membrana impermeável na base da parede, nesse caso, um método para que nós possamos interromper a ascensão de umidade ou injetar produtos impermeabilizantes, do que eu apresentei como orientação geral, quando se tem, que é o caso mais comum, da umidade ascensional, ou da umidade que ascende por capilaridade e atinge até uma certa região as nossas alvenarias de vedação, as nossas alvenarias estruturais. Eu agradeço, então, a oportunidade de estar com vocês e ter tratado, então, da alvenaria de vedação, da alvenaria estrutural e das paredes compostas por elas, tendo em foco as intervenções de manutenção, tendo como prioridade, aliás, como eu tenho tratado nessas nossas aulas que envolvem deficiências, que envolvem não conformidades, de se entender principalmente os mecanismos de formação, para que eu possa identificar da maneira mais correta. Aí eu posso partir para detectar de uma forma a acompanhar essa evolução, e posso partir também para utilizar algumas das orientações para que a gente possa intervir e fazer uma boa atividade de manutenção. Obrigado, então, pela oportunidade e até a nossa próxima aula.